Fala galera, beleza? Estamos começando aqui o nosso primeiro episódio do nosso podcast, nossa novidade que nós anunciamos aí durante a semana, o podcast Soulcast. Sou Feliz, sou Fied, sou Ninta. E para essa primeira edição, a gente aqui tem a honra de receber o William Santos, administrador, empreendedor, que vai estar aqui nesse bate-papo conversando aqui com a gente. E para começar, eu queria te agradecer, né? Por ter aceitado o nosso convite, estar aqui no nosso primeiro episódio, no nosso lançamento. E queria saber, e acredito que é bacana a gente ter esse primeiro momento com o pessoal que está nos assistindo. Quem é o William Santos? Então, desde já agradeço exatamente por ter sido convidado, né, para participar aqui da primeira edição. Para mim é uma honra, na realidade. Eu sou o William Santos, natural daqui de Tianguá, né? Tenho 23 anos de idade, sou formado em administração de empresas. Me formei no ano passado, onde eu sempre curti essa ideia de gestão, né? Não foi algo, William, então é porque não deu para fazer outra coisa? Isso é muito conhecido, infelizmente isso é muito conhecido, principalmente Sim. na área de administração. Tem muita gente, só vai fazer administração porque não passou em outro curso. Ou não sabe ainda o que quer, né? Exatamente. Na dúvida, vai à administração. Pois é. Isso é muito comum, infelizmente, mas na realidade, no meu caso, não foi exatamente por conta disso, tá? Então, eu já tinha essa visão de cursar administração fazia bastante tempo. Massa. E aí, como é que tu chegou nisso aí? Tu tinha essa visão? Como é que foi esse teu processo dentro da faculdade até se inserir no mercado de trabalho? Então, vamos lá. Quando eu cursava o 9º ano, no caso a antiga 8ª série, né? Na época, Sim. naquele tempo, eu já tinha determinado, poxa, eu quero administração de empresas, eu curto essa ideia de planilhas, de números, eu curto essa ideia de gestão, essa ideia de estar à frente, essa ideia das pessoas irem até você e o que eu faço agora? Qual que é o próximo passo, né? Então eu sempre curti muito essa ideia, né? Onde um tio meu que conseguiu chegar a um nível muito interessante, voltado exatamente dentro da área da administração, né? Onde ele entrou como auxiliar administrativo em uma empresa multinacional e chegou a um nível ali de gerente, salvo não me engano, comercial, né? Então eu vi aquilo dali, nossa, olha só o nível que dá para chegar. Olha só a questão financeira, olha só a questão no mercado, olha só a visão, olha só o respeito que as pessoas têm com essa pessoa, né? Principalmente pelo fato de ter chegado a esse nível, de ser o representante da empresa, onde tem unidade aqui, no caso, em Ubajara, /Tianguá, né? Aqui na região, e ele era representante da indústria daqui em feiras nos Estados Unidos, na Alemanha, na Holanda. Então, olha só, formado em administração de empresas, que é uma área que muita gente, infelizmente, acaba não dando tanta ênfase, né? E ele chegou a um nível superior a muita gente de diversas outras áreas que geralmente as pessoas engrandecem, né? Sim, Digamos sim. assim. Então, quando eu vi ele crescendo, chegando no local a um nível básico, digamos assim, e ter chegado onde ele chegou, aquilo dali me encantou. Justamente, não exatamente pelo fato do cargo ou do poder em si, mas sim da trajetória. Ao longo de 10 anos, dentro de uma empresa de diversas áreas, diversos setores, né, ele chegou aí de degrau em degrau, de auxiliar, depois foi ajudando outra área, foi para outra área, foi para outra área, e chegou ao nível de ser representante ali, o comercial, né, no caso, como gerente. Então aquilo dali me encantou, principalmente quando eu estava ali na 8ª série. Eu quero fazer isso aqui, eu curto essa ideia. E eu então já tinha determinado, olha, eu vou fazer o seguinte, vou cursar a administração, vou buscar desenvolver um negócio, caso aconteça de não ser interessante, né, questão financeira, questão de logística, questão de psicológico, digamos assim, tudo isso, questão de gestão, até mesmo a questão da gestão, eu vou buscar uma multinacional pelo fato de já ter estudado inglês. É até ele mesmo que, quando eu era pequeno, ele mesmo me incentivava, né? Vai estudar inglês, vai estudar inglês. Isso no 9º ano? Isso. Só tinha quantos anos na época? No caso, na época, uns 12, mais ou menos, nessa faixa, 12, Não, 13. Com essa idade, tu já tinha essa visão de que tu ia montar o negócio. Já. E... Eu queria muito, no caso, eu já tinha esse pensamento, justamente, eu vou datar. Eu estou agora na 8ª série, 9º ano, eu quero cursar administração, a galera aqui da minha turma, ninguém quer.
E aí a galera quer outras áreas, né? Sim. Quer o direito, quer a nutrição, quer a fisioterapia e tal, mas eu quero o que as pessoas dizem como básico, digamos assim. Não, então eu vou... Já que eles acham que isso é básico, que é simples e tal, eu vou por esse caminho. Porque, querendo ou não, se é o básico, digamos assim, chega a ser mais difícil para você conseguir se sobressair dentro de um mercado, né? E aí tu tinha essa ideia de, não, eu vou pegar o básico e vou chegar lá em cima para mostrar que... Eu busquei, sim, ter esse pensamento. Porque, para mim, o que eu tenho em mente? Independente da área que você atua, né, quem faz o profissional é você. Se você faz curso, no caso, educação física, administração, contabilidade, direito, médico, medicina, no caso, qualquer uma dessas áreas, quem vai fazer o profissional funcionar, dar certo, montar um negócio ou não, ou se desenvolver como um profissional mesmo daquela área, é a própria pessoa. Né? Então, independente da área, independente da atuação, você dá para fazer acontecer. Então, naquela época, eu já tinha isso em mente. Eu vou cursar administração, que eu sei que aqui dentro da minha turma não tem ninguém que quer cursar isso daqui, porque as pessoas não acreditam nessa área, digamos assim, mas eu acredito. Eu acredito que com a administração eu consigo desenvolver o negócio do zero com mais facilidade. Eu acredito que com a administração, visando o exemplo que eu tenho, no caso, um tio meu, ter chegado a esse nível, não deu certo montar um negócio, estruturar um negócio. Eu consigo, graças à questão do inglês também, porque eu passei cerca de uns 7 anos estudando inglês, buscando me aprimorar em relação a isso, eu posso ir para uma multinacional, de uma certa forma, porque aí eu vou ter bagagem, tanto de eu ter tentado desenvolver um negócio próprio, né? Pode ter montado 1, 2 ou 3 tipos de negócio, ter desenvolvido, ter vendido, ou não ter dado certo, mas eu captei aquela experiência. Então, se surgir uma oportunidade dentro de uma multinacional, dentro de uma empresa, que eu vejo uma carreira bacana, né? No caso, que eu consiga ver, eu vou entrar aqui e vou sair aqui. Então, eu vou passar 5 anos, vou entrar aqui, daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos eu vou estar aqui. E isso também me chama a atenção, mas é um segundo plano, digamos assim. Porque o primeiro é exatamente desenvolver um negócio. É captar pessoas para trabalhar, né, em prol do negócio. Não é trabalhar para mim, exatamente, mas é trabalhar comigo. Então, tudo isso eu já tinha em mente na 8ª série, no 9º ano, né, porque eu sempre curti essa ideia de tomada de decisão. William, a gente tem que fazer isso, e agora? Entendeu? Então eu sempre curti, por mais que a decisão, em alguns aspectos, né, por conta até mesmo da experiência de ser muito novo, não fosse a certa, eu tomava, de uma certa forma. Eu sempre busquei muito a ideia da responsabilidade, né? E isso até desde as empresas em que eu trabalhei como colaborador, até uma delas que eu desenvolvi. Cara, e assim, além dessa visão que a galera já tem de que é o curso de quem ainda não decidiu, ainda tem essa questão salarial. Ainda dizem que a profissão é desvalorizada. Sim. Como é que tu, que está dentro do mercado, vê isso? Vamos lá. Dentro do mercado, se eu for levar em consideração de forma real, você sendo um colaborador, para você ganhar relativamente bem, ou você é concursado em alguma área, certo? Ou você tem esse trabalho que é mais a questão mais primordial, digamos assim, como no caso a medicina, essas áreas assim. Agora, se você quiser trabalhar com a área de fisioterapia dentro de uma clínica, digamos assim, e você não exatamente como profissional, mas como como auxiliar, né? Como uma pessoa ali que está estudando e aí está quase se formando, ou então já tem se formado, só que ainda não desenvolveu o próprio negócio, então ela vai ter que começar ali desenvolvendo algum tipo de atividade. Então, assim, infelizmente, no mercado, realmente, ele é desvalorizado. Mas, como eu falei, quem faz exatamente essa questão salarial é o próprio profissional, certo? Então, quando eu vejo algumas pessoas meio que se reclamando, mas essa área não dá dinheiro, nenhuma área dá dinheiro. Na realidade, você que tem que ir lá e fazer acontecer. E isso não tem para onde correr, né? É uma matemática básica, digamos assim. Pô, se você se formar em medicina e não for atrás, não dá certo. Sim. Se você for formado em direito e não for atrás, não dá certo. Se você for formado em educação física e não for atrás, não dá certo. Agora, se você quiser realmente colocar isso como uma prioridade e fazer acontecer, às vezes até você sem faculdade você consegue se sobressair.
Então, no final das contas, o conhecimento, ele dá poder no sentido de otimizar o processo. Então, o que antes eu, sem faculdade, iria demorar muito tempo para aprender sobre determinados assuntos, a faculdade ela dá essa oportunidade de fazer com que você englobe todos os assuntos de uma vez só e você passe X, né, meses, no caso, consequentemente anos, estudando aquilo dali para se transformar depois em um profissional de uma forma mais otimizada. Sim. Tem gente que ao longo da faculdade, às vezes deixa a faculdade para dar ênfase na questão profissional. Tem gente que ao longo da faculdade já começa a trabalhar junto com a questão da faculdade, quando ela sai, ela deslancha. Sim. No caso, ela se desenvolve com facilidade. E já tem gente que vai fazer a faculdade, vai terminar a faculdade e é mesmo que não ter feito nada. Então, mais uma vez, no final das contas, o profissional quem faz é a própria pessoa, independente da área. Questão salarial sempre vai ser uma consequência, né? A gente for parar para analisar, em muitos aspectos, o que acontece? Você como profissional, você que já está formado, não se dá o próprio valor do seu serviço e aí você chega em uma empresa para vender o seu serviço, para vender a sua solução. Na realidade, se você é especialista em determinada área, você vende uma solução. Quando você chega lá para vender, às vezes você coloca um preço tão barato que o cliente, ele automaticamente, às vezes, não quer nem fechar com você. Às vezes você vai e coloca um valor tão mais alto e ainda assim ele faz questão de fechar com você. Porque no final das contas você passa essa credibilidade. Às vezes por você cobrar um pouquinho mais caro do que a sociedade ela está visando, no caso, está esperando que você cobre, e dentro de semanas, dentro de um mês, dentro de 2 meses, você mostrar realmente a consequência dele estar pagando um pouco mais caro, ele vai te ver com autoridade massa. Mas às vezes você precifica o seu tipo de serviço de uma forma tão baixa, né, digamos assim, você mesmo não se dá o valor que quando você chega na negociação, você coloca o valor de duas uma. Ou ele vai fechar com você e vai ficar te cobrando, mesmo você cobrando relativamente pouco a questão financeira, mas ele, eu vou fechar. Aí daqui uma semana, ei, cadê? E cadê? Sim. Tá falando, não sei o quê, não sei o quê. Vai cobrar aquilo dali de você, ou ele não vai querer nem fechar. São esses dois extremos. A partir do momento que você mesmo precifica dentro de uma margem, né, que seja interessante e faça com que ele lhe respeite de uma certa forma, de que realmente você tem bagagem, e aí, por mais que você cobre um valor mais alto, a probabilidade dele fechar e te respeitar é massa. Porque esse é o principal fator. Se você trabalha por conta própria, né, principalmente voltado à questão da imagem, com prestação de serviço, você precisa desenvolver a autoridade. Sim. E se você mesmo não se vê como autoridade, não estou falando que é para cobrar um preço exorbitante, fora do normal, mas saber vender no sentido de explicar o porquê que você é mais caro, porquê que você vale um pouquinho mais do que a prestação de serviço de quem está do lado. Sim, é a questão de não brigar por preço quando você entende a sua qualidade, né? Exatamente, porque às vezes você vai colocar um preço no seu serviço muito baixo e no final das contas ele vai... eu tô com aquele menino, ele comprou barato, e Sim. aí no final das contas, não fez nada. Aí depois de 5 meses, 6 meses, eu tava pagando, não, mas era baratinho demais, aí eu deixava, porque resolvia pelo menos um probleminha meu. Por mais que ele tivesse te contratado para resolver 10 problemas. Ele estava resolvendo 1 ou 2 por um preço baixo, então ele deixou lá. No final das contas, você como profissional, por não ter visto isso, você fez o quê? Perdeu tempo. Sim. Cara, e assim, tu contando um pouco aí da tua história, de como tu se planejou já desde o 9º ano, quem te conhece aqui em Sobral sabe que meio que tu executou exatamente o que tu tinha planejado. Tu começou um negócio aqui. Queria que tu falasse um pouquinho da Gerencier pra Pronto, gente. no caso, Tianguá. Isso, Tianguá. Isso. Vamos lá. Gerencier, ela veio depois de eu ter sido demitido de uma empresa, porque um tempinho depois o dono identificou que aquela área dentro da empresa não era cabível. Então, ou ele iria me mudar de lugar, né? Ia me colocar em uma área que para mim não era interessante, uma coisa que eu particularmente acabei não curtindo e tal, sugeria uma saída, mas essa sugestão não foi interessante para ele. E aí ele achou melhor, não, William, porque se eu for te colocar nisso, eu vou ter que reduzir o salário, vou ter que reduzir a tua carga horária, e eu como um profissional, no caso como gestor, eu não posso fazer isso, né? De acordo com a questão da contabilidade, essas coisas assim. E aí acabou me demitindo.
ok. Só que quando eu estava nessa área prestando serviço somente por 3 meses, né, na mesma empresa que eu passava, já tinha passado já 2 anos e meio, o que eu fiz? Passei esses anos aqui vendo essa questão de comunicação e tal, porque era uma área de comunicação, de exposição, de informação, de captura, saber o que ter aquela, mensurar o que é bom ou não para expor, né? Então, querendo ou não, você gera um senso crítico em relação ao que é bom ou não, o que funciona ou o que não funciona. E aí, quando eu saí dessa empresa, passei 6 meses em uma ou outra, auxiliando, na realidade, em uma expansão, né? Porque era somente uma unidade, depois se tornaram 6. Então, William, vem fazer parte aqui para ver só se a gente trabalha a parte da comunicação mais interna, não era uma comunicação externa. Passei 6 meses lá, só que, ao longo desses 6 meses, eu e mais 2 amigos, no caso eu com 19, outro com 19 e um outro com 18 anos de idade. Já cursando administração. Já cursando administração. A gente teve a ideia, poxa, vamos se juntar. E a gente não tinha tanta ligação. Não era aquela coisa, todo mundo morava no mesmo bairro. Todo mundo estudou na mesma escola. Todo mundo na mesma faculdade. Não. Não era dessa forma. Mas ainda assim a gente mal se falava na realidade. Só que eu tinha essa ideia de montar um negócio. O outro rapaz também, que no caso era colega na época, também tinha esse pensamento. Que ele tinha trabalhado na mesma empresa que eu por um período. E tinha saído há um tempinho atrás e estava de stand-by, digamos assim. E a outra pessoa estava prestando serviço em uma empresa. E aí a gente foi em um feriado, detalhe, né? Um feriado, dia 15 de novembro de 2017. 7h30 da manhã, a gente se juntou em uma padaria. E tá, galera, a gente se entreolhando aqui, o que a gente vai fazer? Ninguém sabia. Vocês só tinham uma ideia, vamos montar um negócio, mas vocês não sabiam o que vocês iam montar. Isso, exatamente. A ideia era montar um negócio, não era nem a área em si, né? O nicho do negócio. Uhum. Era montar. Não, a gente quer montar um negócio. Fazer qualquer coisa. Exatamente. E aí, com o passar dos minutos ali, né? A gente conversando, deu 8 horas, deu 9, 10, 11. E aí a gente chegou num ponto de, eu já monitorava já a questão do Instagram, que por sinal depois eu vou comentar sobre a questão do filmes e séries e tal. Sim. E aí eu já monitorava. E então eu já sabia como é que manuseava aquilo dali, né? Como é que aquela ferramenta funcionava. E aí a gente falando sobre prestação de serviço e tal. Porque, querendo ou não, um de 18, 2 de 19, não tinha grana, digamos assim, né? Tava entrando no mercado agora, de uma certa forma. Estudante de faculdade. Tá, então vamos prestar serviço. Tá, mas para prestar serviço precisa de autoridade, a gente não tem. A gente vai atrás. Ok. Então o que a gente faz? E aí eu fui lá, sugeri, troquei ideia com eles no caso, né? E a gente estruturou a ideia de uma agência que iria solucionar o problema de negócios dentro da rede social, principalmente voltado ao Instagram. Então, alguns designers geralmente faziam essa prestação de serviço, mas o que acontecia? Eram geralmente feitos somente a peça gráfica e entregue para o cliente. O cliente ele não sabia qual a legenda colocar, qual horário postar, como é que funciona a ferramenta. Só no final das contas ele contratava o serviço de um designer exatamente porque ele queria a peça gráfica bonita. Sim. E já era. Faz uma postagem sobre esse assunto que eu sou especialista. E aí ia lá, o designer fazia, voltava lá para o cliente, show de bola, tá aqui seu pagamento. E não sabia o que meio fazer. Meio que era para deixar o Instagram bonito, não é para usar a ferramenta para vender. Exatamente. E aí ia lá, eu tô com uma peça gráfica agora. O que eu faço? Não, vou postar amanhã. Aí ia lá, ia postar amanhã. E às vezes postava sem a legenda, postava sem nenhum tipo de informação, às vezes não tinha localização, a bio não estava estruturada. Então, vamos fazer isso. Vamos solucionar o problema da galera. Vamos atrás de empresas, de negócios que precisam dessa ajuda e a gente vende com uma base em pacotes, né? Então, ao invés do cliente dizer o que ele precisa, a gente vai dizer o que ele precisa. E aí, em uma conversa, a gente vai sair com o planejamento. Saindo desse planejamento, fechou o negócio, fez o planejamento. Esse planejamento vai para o designer, o designer desenvolve as peças gráficas, essas peças gráficas voltam para um dos sócios que tinha um contato direto entre o cliente e o designer. Sim. E aí ele transformava aquela informação em um feedback com o cliente. Essas daqui foram as peças gráficas que foram feitas, esse daqui é tal dia, esse tal dia, esse tal dia. Show de bola. Não gostei dessa peça gráfica. Não tem problema algum. A gente vai,
Ele captava essa informação, passava para o designer, ele solucionava aquele problema, ou fonte, ou a questão do logomarca, ou alguma coisa do tipo, e aí ele solucionava aquele problema e mandava de volta até que o cliente aprovasse. Aprovando, a gente coloca num sistema de gerenciamento, tanto a legenda, quanto o dia, quanto a peça gráfica, ele basicamente deixa como se fosse agendado, né? Então, se a gente tinha uma peça gráfica para depois de amanhã, a gente tendo a aprovação agora, Sim. a gente... Dentro dessa estrutura, o designer ele não tinha um contato direto com o cliente. Isso, o designer, meu Deus do céu, eu não podia nem sonhar o contato direto com o cliente. Porque já na realidade acontecia muito, ainda acontece, né? De o designer não gostar de negociar com o cliente, eu falo muita gente, né? Lógico, eu não posso generalizar. Sim. Mas tem muita galera, que são os designers de peça gráfica, que geralmente não curte essa ideia de, um cliente está ali. E se eu for conversar com ele, eu fecho um negócio de R$1.000, de R$2.000, de R$3.000, de R$5.000. Mas ele não vai. Essa é a questão. O cliente ele vai dizer que está caro, tá? E como é que vai rebater isso? Né? Então, quando pensa nessa ideia, dessa dor de cabeça de que vai ter que vender a ideia para o cliente, vai ter que explicar para ele o porquê, o para quê daquela peça gráfica, por que é mais bonito assim do que assim, por que eu tenho que preencher com isso ao invés disso. Então, só ele pensar isso já se estressava. Sim. Então, o que a gente determinou? 3 sócios, um vai ficar na parte de processo, porque a gente desenvolveu a agência, a gente não sabia qual aplicativo, qual programa iria utilizar para atividades, né? A gente não sabia qual, no caso, o site para as postagens. Então, tudo era muito novo. A gente sabia o que iria solucionar, a gente tinha um manuseio da ferramenta, principalmente por conta do Filmes and Séries, da existência já. E aí a gente foi e desenvolveu esse modelo, né? Então eu ficava basicamente nos testes ali, processo, pegava uma atividade, destinava para uma pessoa, aquela coisa toda isso no início. E aí a gente passava para o designer, ele, as 1000 maravilhas, já recebia logo lá. A peça gráfica é uma oferta, vai ser assim, com essas informações na arte, com essa foto. Então ele automaticamente, quando ele via aquelas informações, abria o Photoshop e já traduzia. Né? Então, o que poderia levar antes, sei lá, 1 hora para uma peça gráfica, a gente conseguiu otimizar em 20 minutos, 15 minutos, justamente por conta das informações. Porque o que demora exatamente dentro do desenvolvimento de uma peça gráfica é a questão das informações. É a questão do designer ir atrás de uma informação, de testar, de pensar, olha só a referência. E isso tudo ele não precisava, porque a gente já solucionava, um dos sócios, né? Então eu ficava nessa parte de articulação de atividades, a outra pessoa ficava mais nesse contato entre o cliente e o designer, né? Basicamente solucionando isso, esse tipo de informação, e a outra pessoa ficava vendendo. Então o processo era o seguinte, você vendia, passava as informações para essa pessoa que ia ter o contato direto com o cliente, fazia o planejamento, passava para o designer. O designer desenvolvia as peças gráficas, passava para essa pessoa passava para o cliente dando um aval, aí com essas informações ele passava, pronto, tá tudo certo, agora você pode realizar a questão dos agendamentos. Aí o designer ia lá, abria o site e fazia a questão dos agendamentos. E isso eu passei na empresa cerca de 2 anos e 8 meses. A gente chegou a um ponto de deixar basicamente no automático. Então hoje, se for para replicar uma equipe e tudo, a única preocupação de forma direta é a questão das vendas. Né? Porque hoje, depois de quase que um ano e meio, depois de eu ter saído da agência, graças a Deus está fluindo, né, com um dos sócios. Eu acho isso muito massa, porque querendo ou não, eu fico feliz por ter feito parte desse processo, por ter passado por uma fase muito difícil, que no caso era a implementação desse modelo de negócio dentro da região. Né? Para você ter uma ideia, a gente chegava nos clientes e os clientes, o que é isso aqui? O que hoje, no caso, é pago, sei lá, 40, 50, 60 por uma peça gráfica e você vende um pacote, né, digamos assim. Na época a gente tinha que vender por R$10. Ixi, William, o mercado aí, você desmoralizou o mercado. Não. Até porque quem estava dentro dessa área também fazia por essa margem de valor, por isso que eles só queriam fechar por esse valor. Então, só porque o designer, geralmente, ele fechava a peça gráfica e já era. A gente não. Nós éramos em 3 sócios e mais um colaborador. Então, a gente tinha
folha de pagamento, a gente tinha um aluguel, a gente tinha tudo. E a gente não vendia só a peça gráfica, a gente vendia o planejamento, o acompanhamento, o WhatsApp 24 horas lá para, se ele tiver qualquer tipo de dúvida, sugestão, né? O planejamento tudo bem direitinho e o agendamento. Então, quem fazia as postagens não era o cliente não tinha preocupação. A preocupação dele era basicamente uns 2, 3 dias dentro do mês, digamos assim, que é a troca de informação voltada a planejamento. Nada além disso. No final das contas, a gente cuidava de tudo, né? Então, para implementar esse modelo de negócio aqui, foi um tanto difícil. Aí veio a pandemia, aí ao invés da gente buscar, a galera passou a buscar a gente. E aí você já tinha um posicionamento e autoridade. Já tinha tudo estruturado direitinho, já tinha um portfólio, já tinha alguns clientes que a gente tinha feito. E no final das contas a gente tinha chegado a um ponto de que os clientes tinham entendido que tinha que ir para o digital. Então, o que antes alguns negócios a gente teve que ir lá e buscar vender a ideia e não comprou, chegaram a vir, opa, vocês ainda fazem isso? Entendeu? Então aconteceu isso. E é uma área que tem crescido, né? Cada vez mais, assim. Então é que eu tô com expectativa de um pouquinho mais na frente aí desenvolver um negócio bem parecido com esse. E que, por sinal, já até falei já com o sócio, né? Com o ex-sócio, no caso, sobre isso. Ele, desde quando eu saí, ele já sabia da possibilidade, né? Porque dentro das atividades que a gente fazia lá, eu era a pessoa que eles chegavam, como eu havia comentado, e para tomada de decisão eles perguntavam: William, cara, a gente precisa alugar um local, né? Mas aí fulano de tal disse que era isso. E aí, a gente faz isso. O cliente ali foi negociar. E ele tinha total poder. Um dos sócios tinha o total poder de venda. Era o setor dele. Então ele podia negociar uma margem muito baixa ou uma margem muito alta, né? E aí a gente meio que montava as estratégias, tanto de vendas, quanto a questão de interação com os clientes, né? E eu fazia questão de estar dentro disso. Porque o que acontece? Dentro da Gerencier, eu era dos sócios o único que não era visto. Sim. Porque eu trabalhava na parte interna. Entendeu? Então imagina só, um dos sócios, ele era vendedor no caso, ele tinha contato com todo mundo. Então, poxa, olha só, cara, com 18, 19, 20 anos de idade, tendo contato com vários empreendedores, massa. E aí ele passava esse contato para essa outra pessoa. E aí essa outra pessoa tinha contato direto com os empreendedores. Tanto é que, quando tinha algum tipo de planejamento, ele tinha que desenvolver algum tipo de planejamento, ele ia até o cliente, ia lá e conversava, trocava ideia. Só que no final das contas, eu era o único que ninguém sabia, olha só, são 3 sócios, eu nunca vi a cara do outro, entendeu? Sim. Então isso era muito comum mesmo. E aí até que chegou num ponto de, não, espera aí, dá pra fazer uma coisa diferente, né? E aí a gente chegou no nível de que, não, vou pedir pra sair aqui, já tá, pra mim não funciona, né? Pelo menos eu tô muito de stand-by aqui, eu tô muito relaxado, digamos assim, né? A gente chegou num ponto de estar ali. Então, espera aí, eu não curto essa ideia, né? De estar recebendo grana, graças a Deus, estava funcionando, dando certo e tal. Não, espera aí, eu tenho que sair dessa minha zona de conforto. Tanto é que uma das conversas que a gente teve foi isso, eu vou sair da minha zona de conforto, vou vender a minha parte, se vocês quiserem continuar, podem ficar à vontade. E a gente negocia, tudo bem direitinho. Eu quero muito que dê certo e graças a Deus, hoje, né, dá certo. Tem, salvo não me engano, são 3 designers ativos e cerca de 2 pessoas trabalhando na parte de comunicação, de captura de informações e tal. E no caso ele como sócio, no caso como responsável. Hoje ele é sócio sozinho, né, no caso, né, como o único dono. E aí hoje ele faz a parte da venda. Mas houve essa hipótese, esse pensamento na época de tipo que tu estava saindo para montar uma outra? De imediato não. De imediato a minha ideia era desenvolver algum tipo de... Nem nos outros sócios? Não. Eles queriam exatamente continuar o processo, né? Pelo menos um deles comprava muito a ideia de, não, gerenciar e tal. Então chegou num ponto de, não, espera aí, estou no nível mais de stand-by. Eu já falei, a gente fez algumas reuniões e não funcionou, não alterou nada. Então, assim, o que era pra gente estar em um gás, sei lá, em um nível, a gente estava em outro nível e aquilo ali estava me incomodando. E eu sempre falava nas reuniões. E aí chegou a um ponto de, não, espera aí, já que não está mudando
E a mudança em si vem principalmente de quem trabalha nessas outras áreas, porque eu não era visto. Sim. Então imagina, eu vou pegar o cliente aqui que não está sendo tão bem atendido, colocar debaixo do braço e atender ele. Para mim ia soar muito estranho. Para mim nem tanto. Agora, para quem estava recebendo, você é outra pessoa da gerência? Tipo, quem é você? Né? Exatamente, quem é você? Pô, o outro lá, e a outra pessoa lá, não vai mais me atender, né? Então, não, espera aí, tenho que sair, porque se quiserem continuar, vão fazer acontecer, mesmo sem mim. Né? Mesmo que a tomada de decisão, em muitos casos, era William, vamos fazer isso ou não? Você acredita que é interessante ou não? Né? Então, nesse caso, eu preferi sair, dar uma recuada, sair e começar a ideia, eu saí com o pensamento de prestar serviços para negócios, né? Sim. Então, o William não ia se bater? Não, porque é gerenciar peça gráfica, gerenciamento voltado a visual, certo? Em alguns vídeos também. No meu caso, eu ia utilizar a experiência tanto na Gerencier quanto na outra empresa que eu tinha prestado serviço voltado a comunicação também. E a questão dos filmes iniciais para então eu buscar vender o serviço. Até que chegou a um ponto de, assim que eu saí, eu fui chamado para estar prestando serviço como um diretor assistente de 6 unidades de lojas, né? Então eu ficava entre os franqueados e 6 gerentes. No caso eram 4, depois, pouquinho tempo depois, eram 6. Então era eu e outra pessoa para estar articulando. Então, acontecia algum problema na loja, lá em outra cidade, distante daqui, a gente tinha que resolver esse problema, né? Da melhor maneira possível. Sim. Então, acabei tendo que adiar um pouco, digamos assim, essa ideia de prestar serviço. Por quê? William, foi grana? Não. Foi condições, não sei o quê, autonomia? Não. Foi a questão de que, olha só um novo mercado que eu vou conhecer. A rede de franquias, que eu nunca tive contato. Então, a rede de franquias aqui, para eu entender como é que funciona o negócio, pode ser lá interessante. Mesmo que eu chegue lá e entre com expectativa de, não, vou absorver o máximo de informações em 6 meses, 10 meses, 12 meses. Que foi exatamente o que aconteceu. Passou um ano, pedi para sair, espera aí, agora eu tenho que arregaçar as mangas e dar de cara com o que eu estava vendo, né? No caso, prevendo. Então, assim, quando tu saiu, tu já tinha ideia de que tu queria fazer as consultorias, como é que foi chegando essa questão dos treinamentos e tal, do curso que tu ministra hoje? Então, quando eu saí da gerência, eu já estava com esse pensamento, né? E aí apareceu essa oportunidade para eu estar prestando serviço para essa empresa, para esses franqueados, no caso. E aí eu passei um ano, né, absorvendo muita informação, até que eu cheguei a um ponto de chamar eles para conversar, explicar todas as informações, tudo, né? E aí o que aconteceu? Quando eu pedi para sair, né, para me desligar, eu já fui com tudo pronto. Tipo, eu vou sair porque se eu não trilhar esse caminho agora de arriscar, né, uma consultoria, treinamento, cursos, eu posso perder tempo de uma certa forma. Sim. Então, no caso, na época já tinha 23 anos, pronto, já tinha 23 anos. 23 anos de idade, se eu não fizer isso agora, daqui 2 anos, daqui 10 anos, daqui tantos anos, eu posso me arrepender. Atualmente eu não sou casado, não tenho filhos, então esse é o momento perfeito para então eu arriscar alguma coisa, né? Porque querendo ou não, tira de uma certa forma a questão da responsabilidade, né? ele vai ser responsável? Não, eu falo no sentido de, não tem uma casa para manter sim. Não tem um casamento. Era o momento de arriscar. Era o momento de arriscar. Então, quando eu entendi isso, eu saí com, nada pronto exatamente. No sentido de, William, então já prestava treinamento para as empresas, né? Não, eu ia começar agora. Não tinha mercado, não tinha clientes, não tinha... Eu sabia do poder, né? Sim. Eu sabia do poder. Porque aqui em Tianguá tem pessoas que prestam consultoria só porque não era voltada à área de marketing. Sim. Então, se está em alta a questão de marketing, eu saí com todo o planejamento na minha mente. Agora, a prática em si, eu só fui começar a colocar em prática quando eu saí de prestar de serviço. Então, quando eu parei, olha só, agora é isso. É trabalhar o que eu já fiz para passar de uma certa forma segurança para quem pode estar precisando, né, de prestar esse determinado serviço. E aí, eu vou ter que buscar vender. E assim eu fiz. Fui atrás de vender, fui atrás de prestar serviço, fui atrás de buscar me posicionar de uma certa forma, né? Me expor no sentido de tanto tempo de experiência, tanto tempo de
gerindo uma empresa voltada à social media, prestando serviço voltado à questão de uma franquia, prestando serviço de 2 anos, quase 3 anos, em uma empresa voltada à comunicação, né? No caso, mídia indoor. Então, tudo isso, com essa bagagem, de uma certa forma, eu fui começando a expor, para então as pessoas entenderem, olha só, quem é esse cara? E quando essas pessoas procurassem quem é esse cara, as pessoas soubessem da experiência que tem. Tá, então vamos ver se é bom, vamos ver se realmente funciona, vamos ver se dá certo. E aí eu chegava a um ponto de vender, né, a ideia para as pessoas, para os donos de negócio, e graças a Deus até então tem fluído. Existe esse posicionamento de, tipo assim, as pessoas olharem, não, vendo isso aqui, então provavelmente ele saiba do que ele está fazendo. Exatamente. Tanto é que hoje, quando eu vou vender, né, uma consultoria principalmente, porque são serviços distintos, digamos assim, quando eu vou vender um serviço desse, o que acontece? Eu ouço qual a necessidade do cliente. Tá, William, eu sou dono aqui, eu sou responsável disso, eu sinto falta disso e eu queria muito aplicar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você consegue suprir? E aí eu vou lá e apresento. Ó, é o seguinte, tenho 23 anos de idade, sou formado em administração de empresas, tenho experiência em tal área, tal situação, questão de comunicação, questão de social media, questão de Instagram, já fiz XYZ cursos. Então, automaticamente, quando eu passo esse tipo de informação, ele pode muito bem entender que, oxe, o cara tem uma experiência. Sim. E eu automaticamente entendi que não vai ser tão barato. E se eu não fechar com ele, tem outras pessoas, sim, no mercado e tal, boas e tudo, mas é aquela coisa, cada um é individual, né? Cada um tem suas perspectivas, cada um tem sua visão. Então, se eu for procurar uma outra pessoa na mesma área dele, eu encontre, só que não com a experiência, porque a questão da experiência é de cada um, né? Então, assim, se eu tenho 23 anos de idade, me formei em administração de empresas, outra pessoa também tem 23 anos de idade, se formou em administração de empresas na mesma sala que eu, a minha experiência é diferente da dela. Sim. Ela pode ter muito mais experiência na parte contábil e eu tenho mais experiência na parte de comunicação, na parte de marketing, né? Então, assim eu fiz. Então, todo tipo de negociação, eu prefiro com que o cliente ele me explique qual a dor, e quando eu explico quem eu sou, o que eu posso fazer, no caso, para solucionar o problema dele, a probabilidade de ele entender que é um serviço que vai valer a pena, é um serviço que eu sei que não vai ser tão barato como eu estava esperando, mas se eu não fizer, eu vou perder tempo. Sim, sim. Certo? Até porque hoje, graças a Deus, já tem... os clientes estão vindo atrás. Então, William, eu fiquei sabendo que você faz tal coisa. Show de bola. Que hora é que eu posso passar aí para a gente conversar? Então, o meu processo de fechamento tende a ser em 2 encontros. Né? Eu faço questão de 2 encontros. Um é para apresentação, e no final dessa apresentação, para entender a dor do cliente, no finalzinho ele fala assim, tá, William, e quanto é que vai ser? Como é que vai ser o teu serviço mesmo? Assim, só detalhadamente, só para a gente entender aqui, quanto é que vai ser? Aí eu não posso te passar esse tipo de informação agora não. Tanto é que eu sempre fico com o celular ou com o computador na frente, anotando todas as informações direitinho, e no final das contas, para ele entender que no final da conversa, quando ele me solicita isso, eu preciso de um tempo para entender o negócio dele, estudar a dor dele, né? E aplicar, então a consultoria vai ser isso, vai ser tantas horas, vai ser necessário tantos encontros dessa forma. Então vai ser esse valor. William, então você fecha o arquivo e manda. Não. Eu fecho o arquivo e mando mensagem para ele. Ou para ela. Tá, qual dia e que horas que a gente pode estar trocando uma ideia? E aí, nessa segunda apresentação, eu tenho uma apresentação ali de umas 3 páginas mais ou menos, visão geral, o objetivo daquela consultoria, quais são as necessidades, vai ser necessário quantos encontros, qual que vai ser a logística, quantas vezes por semana, quantas vezes por mês, qual que vai ser todas essas informações, e no final vai ter o valor. Porque ele automaticamente, quando ele vê esse valor por último, depois de uma apresentação dessa, depois daquela primeira conversa, ele entende o valor que eu vou agregar para ele. No sentido de, caramba, eu fiz uma conversa com ele colocou tudo aqui dentro dessa apresentação e colocou dentro desse valor. Sim. Ele pode, quando ele pensar em achar caro, digamos assim, ele lembra dessa apresentação. Ele lembra de tudo isso que ele vai ter acesso. Entendeu?
E aí, isso é a prestação de serviço voltada à consultoria, né? E aí tem mais 2 pontos. Um deles é o curso e outro deles é o treinamento, certo? O treinamento é o know-how do Instagram, certo? Atualmente eu estou somente com esse treinamento, que é o know-how do Instagram. Para quem não sabe, no caso, saber, conhecer, né? Conhecimento. E o how é como, no caso, né? Sim. Então, assim, saber como, é conhecimento, é sobre aquilo dali. Assim como, no caso, a faculdade tem várias áreas de know-how. Tem a galera know-how voltado à administração, tem gente voltada ao direito, tem gente voltada à fisioterapia e assim por diante. Nesse caso, graças à questão da experiência, principalmente voltada ao Instagram, eu desenvolvi o know-how do Instagram. Tá, William, esse treinamento é aberto, é para todo mundo? Não. O treinamento geralmente é fechado para as empresas. E então, assim, empresas que têm uma equipe de 3 pessoas, de 5, de 10, de 15 pessoas, eu distribuo esse treinamento em 4 encontros de 2 horas a 2 horas e meia. Explico toda a importância da ferramenta, porque eu acredito muito nessa ideia dentro do Instagram. Assim como qualquer outra ferramenta. Todo mundo tem acesso, certo? À ferramenta, mas nem todo mundo sabe utilizar como o que ela oferece. Sim. Da mesma forma, um carro. Todo mundo, qualquer pessoa pode ter acesso a comprar um carro, seja financiado, seja à vista. Agora, se acender a luzinha do painel, pouquíssimas pessoas saberão o que é aquilo dali. Vai abrir capô? Não vai? Vai ser necessário? É só a questão lá de dentro? Será que é o cinto? Será que não é? Então, pode ser detalhe, mas se a pessoa não entende, vai ser um problema. Sim. Da mesma forma, o Instagram. São detalhes, no caso, o Instagram ele é feito de detalhes, digamos assim. São coisinhas pequenas, mas que, se você entende a ferramenta, você consegue ter um resultado muito bom. Então, imagina só uma empresa que tem uma equipe de 6 vendedores, 2 supervisores, um gerente e um coordenador de vendas, digamos assim, né? Onde essas 10 pessoas não têm nenhum perfil profissional. Então, imagina só, eu vou comprar determinado item. E aí eu chego para ver o perfil, fulano de tal é um bom vendedor lá daquela loja. Aí eu vou lá ver o perfil da pessoa, não tem um perfil. Ou então o perfil não tem nada a ver. Ou então o perfil está fechado. Sim. Então, às vezes, são detalhes que, cara, se tivesse aberto, se tivesse estruturado, aquela pessoa que me indicou, no caso, indicou a pessoa lá, ela poderia ter feito a compra exatamente agora. Só que você não está estruturado, então você perde essa oportunidade, né? E isso, infelizmente, é uma realidade muito grande. Ainda muito grande, principalmente na nossa região, né? Então, eu desenvolvi essa ideia do treinamento, que eu consigo vender o treinamento junto com a consultoria. Porque a consultoria, eu entendo todo o negócio voltado à questão de gestão e marketing. Só que se o negócio tiver uma equipe, principalmente de vendas, eu consigo agregar voltado à questão somente ao Instagram, o treinamento, e aí eu consigo agregar e alinhar. Terminou o treinamento, começa a consultoria. Olha só. Fulano de tal era para ter feito isso, isso, isso. Foi feita esse tipo de atividade no treinamento, foi instruído sobre isso, mas acabou que não está dando certo. O que está faltando? Será que é um aparelho? Será o que está rolando? Será que é um celular melhor? Será que ela não entendeu e não falou? Né? Então, todos esses pontos você consegue alinhar ao longo da consultoria. Sim. Quando você compra somente o treinamento, funciona também, mas aí exige um pouquinho mais do profissional. Porque vai ser ele e já era. Vai ter os 4 encontros, 10 horas de conteúdo aproximadamente, mas ele vai ter que colocar em prática e já era, né? Já a consultoria tem essa base de acompanhamento. Já o curso, que é o terceiro ponto, é para qualquer profissional, qualquer pessoa que queira entender sobre a ferramenta. Tanto é que ele não vai ser destinado como treinamento. O treinamento se eu fecho com uma empresa voltada a carros, eu vou dar o treinamento voltado em estrutura da bio, estrutura de conteúdo, estrutura de frequência, tudo isso voltado a lojas de carro, dentro do padrão daquele cliente. Já a questão do curso é aberto. Pode ter um vendedor de carro, pode ter um barbeiro, pode ter um contador, pode ter um administrador, um psicólogo, um fisioterapeuta, um nutricionista, né? Então, assim, se você como profissional se identifica que, poxa, eu não utilizo ainda a ferramenta como eu deveria, eu ainda não me posiciono, poxa, eu sou formado, então eu tenho determinado tipo de conhecimento, mas eu não me posiciono dentro da rede social como eu deveria. Eu ainda não exponho o que eu sei, né? E aí, se você se identifica nesse padrão, né, de pessoa, de profissional,
o curso é para você. É um intensivo de 9 horas de conteúdo, com pausa de 1 hora de almoço, com coffee break pela tarde e a questão do network, né? Eu não costumo desenvolver turmas tão grandes, justamente porque qualquer tipo de dúvida que surgir ao longo daquele período ali, eu consiga suprir a necessidade de todo mundo. Cara, é muito interessante que no meio de tudo isso, quem tá em casa assistindo deve estar achando, cara com 23 anos já faz tudo isso. Mas paralelo a tudo isso, tu ainda tinha o Filmes and Séries, que quando a gente conversou pela primeira vez, eu descobri que eu já seguia o perfil, mas eu não fazia ideia de quem administrava o perfil. E eu acredito que acontece muito isso aqui em Tianguá. Vamos falar um pouquinho sobre esse projeto do Filmes and Séries. Então, vamos lá. Filmes and Séries é basicamente o meu xodó, de uma certa forma, né? Ele existe desde 2016, então só aí você coloca uns 6 anos, né? Então, assim, para eu desenvolver o Filmes and Séries, que eu entendia que eu queria expor algo voltado a... Poxa, eu vou dar umas dicas de filmes e séries aqui de leves. Só que esse de leves, dentro dos 10 primeiros meses, com muita frequência de conteúdo, 10 postagens por dia, 15, pegando de algum canto e postando e dando a questão de quem fez, né? No caso, sim, ali, crédito, você marcando, né, os créditos, tudo bem direitinho. Chegou a um nível de, em 10 meses, no caso, os 10 primeiros meses, que no caso o algoritmo em si, ele ainda não... Ele funcionava de outra maneira. Naquela época era por ordem cronológica. Então, sim, se eu postava 15 vezes, o meu conteúdo ele estaria sempre à frente. Diferente de hoje, que é por margem de relevância, né? Então, naquela época, quando eu entendi de imediato, o algoritmo está funcionando dessa forma. Então, se ele está funcionando, o algoritmo do Instagram está funcionando dessa forma, vou gerar muito conteúdo. Vou focar em quantidade, além da qualidade e identificação. Porque se você não gera um conteúdo que as pessoas se identificam, no caso, sim, é a qualidade, né? Você não fez nada. E assim eu fiz. Em 10 meses eu consegui desenvolver 60, 65 mil seguidores, né? Do zero. Hoje em dia você meio que se assusta quando você diz assim, faz 10, 15 postagens num dia. Exatamente. As pessoas têm uma briga hoje para postar um conteúdo por dia, né? E no final das contas você vive 24 horas com o celular do lado e você não gera conteúdo. Não sei o porquê, digamos assim, né? Sim. Mas quando eu identifiquei isso, que o algoritmo naquela época funcionava dessa forma, poxa, eu vou gerar conteúdo. Gerei, isso em 2016, 60 mil seguidores, 65 mais ou menos. E aí chegou 17, aí já diminuiu, porque o algoritmo modificou, sim, e assim por diante, né? Hoje o Instagram ele conta com 220 mil seguidores, 22 mil seguidores, e um fato bem comum é isso aí que você comentou. William, eu já seguia. Eu já fui em uma hamburgueria, e aí eu estava realizando ali o pagamento, e aí a pessoa que estava realizando ali o procedimento ali olhou para a parceira de trabalho dela e aí falou assim, não tem um filme de séries? Né? Ela falou com a outra pessoa, né? Sim. E eu ali sendo atendido ali e tal, ela estava comentando sobre filme de séries. Aí, tem um filme de séries? Ela tem. Ele aí que é responsável. Você já fica mais atento, né? A pessoa está falando do meu trabalho. Exatamente. Ele aí que é responsável. Aí eu olhei assim, aí, você que é responsável pelo filme de séries? Eu sou responsável pelo filme de séries desde 2016 e tal. Porque esse trabalho, claro, são as pessoas, quem faz acontecer são os seguidores, né? Isso não, sim, tem pra onde correr, né? Então às vezes as pessoas falam, William, você nunca teve uma pessoa para ajudar em si? Na realidade, para projetar o conteúdo de forma direta, não. Então, sei lá, tem 14 mil postagens, eu desenvolvi todas. Muita coisa. Eu desenvolvi todas, no sentido, William, você que cria? Não, como eu falei, parceria o tempo todo, colaborativo, você coloca os créditos, não tem problema algum. Sim. Portanto, que você supra a necessidade de quem está ali. E isso para um perfil mais aberto, no caso, um filmes and séries. Eu não estou dizendo para fazer isso no seu perfil profissional, entendeu? Sim. Então é outra pegada, é outro entendimento. Então o curso ele serve exatamente para isso. Então o que eu faço no Filmes e Séries eu faço no meu pessoal? Não tem nada a ver. Por que o Filmes e Séries tem 200 mil seguidores e o teu tem 3 mil, menos de 4 mil seguidores? É um outro processo, entendeu? Lá no Filmes e Séries eu mal apareço. Sim. Se desde o início eu estivesse aparecendo, gravando vídeos e tal, provavelmente eu teria aí um nível interessante voltado a seguidores. Mas o que ia acontecer? Isso ia me prender a gerar conteúdos de filmes, sim, e séries. Porque quem estaria me seguindo são pessoas que curtem filmes e séries e vieram pelo filmes e séries. Então, se eu gero um conteúdo voltado à administração, voltado a negócios, curso e tal, galera ignora.
Então poderia deixar de seguir e assim sucessivamente. Sim. Então por isso que eu nunca fiz tanta questão de gerar tanto conteúdo mostrando o meu rosto lá, né? Sim. E às vezes chega a questão dos recebidos de alguns parceiros e tal, então aquilo daí eu faço a postagem, eu sei que geralmente esse tipo de conteúdo ele não engaja tanto. Por quê? Porque eu mal apareço lá. E aí quando aparece, oxe, eu não sei nem quem é, e aí vai seguir aqui, vai aqui no feed, mostrando aqui no feed, eu não sei nem quem é. Entendeu? Sim, Agora, se fosse um trecho de filmes e séries, se fosse a foto de uma atriz, a foto de um ator, de imediato, massa, show de bola. Sim. Entendeu? Uma Então, informação sobre uma produção, essas isso, coisas. exatamente. Então, assim, o Filmes e Séries foi um projeto de brincadeira, na realidade, né? Na época de, eu quero postar algo relacionado a filmes e séries, dar dicas, o que vale a pena ou não assistir e tal. E chegou a esse nível aí de ter mais de 200 mil seguidores. E aí tem uma galera que, tipo assim, deve ter sido bacana essa tua experiência lá na questão da hamburgueria, porque você não imagina que uma pessoa do interior do Ceará que é responsável por um perfil que tem uma projeção nacional. A gente pode dizer hoje que tem uma projeção nacional, tem um número expressivo de seguidores e te trouxe muitos benefícios. Às vezes as pessoas, tipo, cara daqui é o produtor, principalmente quando você não aparece tanto. Sim, sim. Mas aí falando dessa questão do que o Filmes em Séries pôde te proporcionar, tem as parcerias, né? Eu vi que você fez lá uma parceria com a Sadia, inclusive depois da nossa primeira conversa, eu fui lá pesquisar, tá lá no perfil ainda, tudinho. Muito bacana. Conta pra gente aí como é que foi essa experiência. Então, vamos lá. Teve algumas parcerias bem interessantes, né? Tipo, a da Sadia foi uma delas. Mas vamos aqui basicamente por uma ordem cronológica. Aproximadamente em 2018 eu tive contato com a Telecine, né? E aí eles entraram em contato comigo, entraram em contato via e-mail, explicando se queria fazer parceria, onde eles enviavam alguns itens todos os meses direitinho. E em troca, quando chegasse esses itens, eu realizava as postagens e eu teria acesso à plataforma 0800 ali para consumir o que eu quisesse, né, digamos assim. Beleza. Foi passados os meses, chegou a um ponto de, em 2019, né, ali acho que em novembro de 2019, faltando basicamente 3 semanas para a CCXP. CCXP, para quem não sabe, é o maior evento de filmes e séries do mundo, né, que geralmente ocorre tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, só porque são versões, digamos assim, meio que diferentes, né? A galera nerd vai se identificar agora. Isso, a galera curte pra caramba. Então, em 2019, em dezembro de 2019, no caso em novembro, eu fui receber o convite para ir em dezembro. Então, assim, nunca tinha ido de avião, nunca tinha andado de metrô, eu não sabia de nada, nunca tinha viajado para São Paulo. E aí, com 3 semanas pro evento, nem passava pela minha mente de ir, né? E aí eu recebi o convite da Telecine, a gente consegue disponibilizar para você 3 ou eram 2 dias dos 4 dias de evento. Então, uma entrada dessa, naturalmente, hoje, se você for comprar, assim, cada dia é uns R$700, R$800. E aí eles mandaram no e-mail dizendo que disponibilizava isso para mim, um dia, no caso, para mim, e nesse mesmo dia eu podia levar alguém. Só que o que acontece? Próximo a mim não tinha basicamente ninguém meio que disponível, né? Porque querendo ou não, tinha que arcar com a ida e a volta, essa logística, e faltava pouco tempo, tipo 3 semanas só. E aí o que aconteceu? Ao invés disso eu vou buscar negociar. Tá, então assim, se for pra ir mais de 3 mil quilômetros de distância, pra passar só um dia, e eu não vou levar ninguém, tem como ser 2 dias aí? E aí disponibilizar 2 ou foi 3 dias dos 4 dias normais. E o Spoiler Night, né? O evento em si ele ocorre quinta, sexta, sábado e domingo. Sim. E o Spoiler Night geralmente é na quarta-feira pela noite, para você entender como é que é os stands, como é que funciona tudo. E aí quando eles mandaram um ok em relação a isso, já fui comprar a passagem, eu mesmo comprei, não sabia como é que funcionava. Cheguei lá em Guarulhos, eu vou pegar um Uber para ir pro hostel onde eu tinha comprado lá, para fazer o check-in e tal, tudo bem direitinho. Cara, quer saber? Eu não vou de Uber, não. Cadê? Você pode pegar um metrô que fica bem aqui perto. E aí a CTPM... Isso nunca tendo ido em São Paulo. Não. E aí o que acontece? Eles disseram... Eu pedi informação onde é que ficava as coisas. Tem esse ônibus aqui que é do próprio aeroporto, você não paga nada. Ele te leva bem ali na CTPM, que no caso é no metrô. Aí eu, beleza, show de bola.
subi no ônibus, fui lá, uns 3 minutinhos assim, chegou na CTPM lá. E aí eu comprei lá a questão da passagem, tudo bem direitinho. Ela só disse assim, ó, tá aqui, é tanto. E aí se você quiser chegar em determinado local, você vai seguindo as linhas, né? E aí são as linhas roxa, amarela, azul, verde e tal. Eu, beleza, deixa eu entender esse joguinho aqui. Essa linha vai até aqui, só que para eu descer para esse outro bairro, eu não tenho que chegar até o final, eu tenho que chegar aqui até 70%. E aí eu desci aqui e passava para outro. Resumindo, dentro de um Uber que eu ia utilizar ali uns R$130, que estavam muito distante, Sim. eu utilizei R$9. Aprendi a como é que funciona aquilo ali, vi como é que funciona na realidade de São Paulo, lotado e tal, aquela coisa toda, e serviu de experiência. Com a probabilidade gigantesca de dar errado e parar em algum lugar que não era o... Muito grande, né? E é aquela coisa, eu saí daqui, aí a galera da família, cuidado. Olha, São Paulo é muito perigoso. Cuidado com assalto. Eu certo. Eu com 2 mochilas. Eu com uma mochila aqui de mão, uma mochila nas costas, com o celular. Eu tá certo. Tá ótimo o incentivo aí que eu tô recebendo de certa forma. Mas no final das contas, é a questão da preocupação mesmo, que é natural, né? Família, amizade e tudo. Sim. E uma coisa que surpreendeu bastante foi muita gente, porque quando eu comprei a ideia, na realidade eles colocaram uma proposta pra mim, digamos assim, eu tive que comprar, porque eu podia muito bem dizer um não, né? Até porque faltava 3 semanas. E aí quando eu comprei a ideia, eu não disse pra tanta gente. Você podia até nem ter recurso, né? Pra ficar com tudo. Exatamente. Cara, quer saber, eu vou fazer essa parada aqui, passar no cartão, seja lá como for, mas fazer acontecer. Que no caso foi 1 semana, né? Eu tive que ir pra lá pra passar 1 semana. E no final das contas deu tudo certo, né? Fluiu tudo da melhor maneira possível. Foi uma experiência muito massa, passei 1 semana ali. Ainda acredito que em 2020 ali mais ou menos, Arqueiro, no caso Barra Sextante, né, que são ali editoras de livros e tudo, eles enviaram também e-mail para então todos os meses enviarem ali algum kit de, a gente vai sair uma série na Netflix, a gente tem livro disso, né, que tem relação com isso, e aí eles têm esse vínculo, digamos assim. Sim. Então se eles fazem parceria voltada a séries, ou a filmes, ou a games, ou a música, digamos assim, né? Pessoas que têm perfis relativamente da área, digamos assim. Então eles mandam livros de acordo com o perfil. E aí eles entraram em contato comigo, fechei essa ideia de parceria, onde todos os meses eles enviam alguma coisa para mim, algum livro, alguma coisa assim, com essa temática de filmes e séries. E em 2021 surgiu a ideia da Sadia, que foi que eu me impressionei, né, digamos assim, em janeiro, salvo não me engano, de 2021, chegou um e-mail da Sadia com a proposta, no caso, solicitando um orçamento para eu fazer parte de uma campanha com eles, né. E aí a campanha consistia em um responsável por cada área, digamos assim, então era uma pessoa de música, uma pessoa de livro, uma pessoa de série, uma pessoa de filme, onde o principal ponto era eles anunciarem que a Sadia está fazendo parceria com o KFC, que também é uma gigante do fast food, né? Sim. E aí nisso eles queriam anunciar de que o KFC está lançando um novo sanduíche e que no final das contas todo o frango do KFC a partir de agora seria da Sadia, né? Então só, entre aspas, por conta de um lançamento eles fizeram questão de captar uma grana, no caso, né, utilizar uma grana em prol dessa campanha. E aí um deles, no caso, foi eu, no sentido de eles mandarem um e-mail para responder com um orçamento, quanto que eu iria cobrar para fazer um vídeo de 5 minutos, para fazer um de 1 minuto, para gravar uns stories quando for lançada a campanha. E um dos principais desafios, na realidade, não foi nem fazer a questão, foi precificar isso. Porque no final das contas, poxa, a primeira parceria paga, digamos assim, né, com orçamento e tal, foi da Sadia. E aí nessa negociação eu descobri que eu falo com a agência me dá um retorno, eu falo com a agência novamente sobre o assunto, ela dá o retorno para o financeiro entra em contato comigo, negocia, ela dá o ok, passa para a agência, pronto, William, deu tudo certo, né? Então ficou certo esse valor para esse tipo de atividade, esse tipo de atividade, esse tipo de atividade. Eu preciso do vídeo em tal data, né? E aí dentro desse orçamento, o que eu fiz? Eu coloquei
tudo que eu iria utilizar. Desde comprar o sanduíche lá em Fortaleza, desde a estadia, a ida e a volta, minha e da outra pessoa, os custos em relação à edição de vídeo, porque é tudo por conta nossa, digamos assim. Quando eles fazem uma ação dessa, eles enviam alguns takes ali, alguma coisinha para colocar na apresentação, mas eles querem receber o vídeo todo pronto, né? Sim. Tudo bem estruturado direitinho. E aí foi uma experiência muito massa, porque dentro da campanha, quando foi anunciado, eles anunciaram com um vídeo onde é citado cada um dos perfis, né? Onde eles fizeram o impulsionamento, tudo bem direitinho. Te deu uma visibilidade gigante. Deu uma visibilidade muito grande. E aí quando você vai ver, quem ficou responsável, no caso, pelas séries, foi até a Natália Bride, que dentro da área voltada a filmes e séries, aqui ela é muito conhecida, foi apresentadora de alguns grandes nomes voltados a programas, né, em relação à questão de filmes e séries. Então, assim, foi uma experiência muito massa, muito bacana mesmo. E agora, na última semana, rolou só uma collab, digamos assim, né, com o Bob's Fast Food, né? Que aí eles mandaram umas miniaturas voltadas à questão do Batman, onde eles queriam anunciar que eles fizeram parceria com a questão da DC e tal, e que estavam lançando a miniatura, aproveitando esse momento aí do filme, né? E aí eles entraram em contato comigo, perguntaram se eu gostaria de receber, e quem não gostaria, né? Porque eles perguntam, você gostaria de receber isso aqui? Se sim, você me manda aqui o endereço. Se sim. Aí eu, oxe, com certeza. E aí deu tudo certo. Eu acho que, falando um pouquinho dessa última parte aí, talvez nesse momento tu já era grande, no momento da parceria com a Sadia, só que tu não tinha tido essa dimensão. Eu acho que essa ficha ela cai quando você chega, uma nacional vai, te procura e ela não te pergunta assim, você toparia fazer isso, a gente vai te dar a visibilidade que a gente tem, que já seria muito massa. Sim. Mas não, ela te procura e diz assim, quanto você cobra? Exatamente. Aí você começa a imaginar, poxa, eu nem sei, né? Porque, tipo, nem sabia que eu tinha esse... Exatamente. Esse você não poder. espera, né? Basicamente assim, você não espera. Principalmente, o que acontece? Lá, quando eles desenvolveram isso, é tudo muito rápido. A gente olha assim, a campanha massa, foi estruturada há quase um ano atrás e tudo. Não. É tudo muito rápido. Tipo, eles mandam um e-mail para você agora... E aí eles colocam lá no finalzinho, aguardo retorno até amanhã pela tarde. E é isso. Sim. Quando fecha tudo bem direitinho, William, a gente está com expectativa de fazer o lançamento da campanha daqui 2 semanas. E aí se eu fechei o valor com eles direitinho e tal, o que acontece numa situação dessa? É que toda a logística eu vou ter que me virar. Ir para Fortaleza, no caso na época eu prestava serviço, então eu cumpri horário, né? Então eu tenho que sair daqui do trabalho e aí pela madrugada eu tenho que viajar para Fortaleza. De manhã eu chego lá de manhã, quando for umas 11 horas vou pro shopping, que no caso só tinha KFC no shopping. Sim. E aí compro o item lá, a comida lá, almoço já por lá, volto pro local, gravo os vídeos até umas 5, 6 horas da tarde. Às 8 era o ônibus de volta. E foi exatamente assim que funcionou. Quase sem margem para dar errado. Exatamente. E o que acontece é que eu poderia enviar qualquer tipo de arquivo, alguma coisa do tipo, eles disseram, William, não era dessa forma. Por mais que eles tivessem mandado briefings. William, não era dessa forma. William, eu queria que você fizesse mais coisa. William, eu queria que você sorrisse mais. Entendeu? Então isso é totalmente natural que acontece. Tanto é que teve um processo, eu tive que fazer uma negociação com eles. Né? Em um momento, William, a gente queria que você fizesse tal coisa. Eu nem recordo o que seria. Mas aí eu fui e falei, não, vocês colocaram no briefing que eu poderia fazer isso. E aqui vocês estão solicitando que eu faça de uma outra forma. Então não faz tanto sentido. Sim. Agora sim, se vocês quiserem, para daqui um tempinho e tal, que aí eu consigo fazer com que uma pessoa vá comigo para gravar os vídeos e tal. Ok, agora se vocês quiserem isso aqui para daqui 4 dias, aí já não funciona. Entendeu? E ela captou essas informações, a pessoa responsável, e vendeu essa ideia pro pessoal, né? No sentido de, rapaz, dessa cidade, se ele for, ele vai ter que ir para cá, vai ter que ir isso. E lá no briefing a gente fez tal coisa, a gente falou tal coisa, e a gente tá querendo que ele faça outra, né? E aí, não, então, show de bola, beleza então. Então ele manda os vídeos para cá,
e a gente mesmo faz a edição. Ou aproxima, ou recorta, ou faz alguma coisa do que a gente estava solicitando para ele fazer, que infelizmente não vai ter como fazer. Sim. E aí, quando teve esse retorno de que estava aceitando, digamos assim, né, a minha solução, digamos assim, a minha contraproposta, ela foi e falou: William, cara, você pode cursar direito aí, viu? Porque o teu posicionamento que eu mandei através de e-mail, Defendeu né? bem. Defendi bem. E ela até falou: você defendeu muito bem. E aí eu falava: ó, em relação a isso que vocês estão cobrando, vocês... Pronto, um exemplo. Solicitaram um top 10 de filmes, né? Sim. Só porque naquela época não tinha saído tantos filmes para chamar tanta atenção assim. E eram filmes voltados principalmente a cinema, né? Então, pandemia, 2020, então bloqueio. Então rolou essa parada assim. Então eu fiquei basicamente preso. Oxe, não tem tanta opção de fazer um top 10. Não tem tanta opção. Então, até mesmo produção de streaming quanto no cinema. Não teve tanta, porque parou as produções, parou tudo. Né? E aí um dos pontos foi isso. Ah, mas ele colocou no top 10 tal. Era até de streaming esse filme. Colocou tal filme, e aí as pessoas vão ter um bloqueio de não querer aceitar, não sei o que, não sei o que. E aí, dentro dessa contraproposta que eu fiz, eu coloquei: lá vocês não me mandaram o top 10. Sim. Vocês deixaram que eu fizesse o top 10. E aí agora vocês querem modificar o top 10 que eu fiz. Então não faz tanto sentido. Agora sim, se for para eu seguir o top 10 de vocês, vocês teriam enviado para mim no briefing. Se fosse cabível para mim aceitar a proposta que o top 10 de vocês são esses filmes, até porque vai ser utilizada a minha imagem. A sua imagem, okay. Se não é algo que você acredita, você não vai... Exatamente. E isso que eles deixaram bem claro no briefing, né? Ó, seja você. Top 10 é seu, seja você. A forma de você falar, se for mais tranquila, se for muito alegre e tal, seja você, né? E aí um dos pontos foi que eles comentaram sobre a questão do top 10. Ah, mas esse filme, a galera não vai aceitar no top 10. E aí eu coloquei... E no final das contas, ninguém reclamou. Entendeu? E aí essa questão do seja você consegue perceber na campanha mista, né? Porque eu vi os outros também e tem uma questão bem diferente. Agora sim, essas parcerias, elas posicionam aqui, né? Elas não só te deram essas vantagens na época. Sim. Tipo, hoje quando você vai vender um curso, uma consultoria, você pode se apresentar. Eu sou o William, que tem isso, que fez isso, isso e isso. Isso te dá uma moral, né? Exatamente. Isso influencia bastante, né? Principalmente para quem entende da área, né? Para quando a pessoa não entende da área em si, quando é só o dono de negócio e ele tem um know-how daquela área e aí está querendo contratar uma consultoria, porque enfim ele não faz ideia do que funciona aquilo dali. Agora quando é alguém que já entende de marca, de negócio, de posicionamento, de campanha, e aí eu falo que eu já fiz parte de uma campanha dessa Dia, que solicitaram para mim a questão do orçamento, de que tá no perfil, ainda tá, poxa, 1 ano depois, ainda a campanha tá lá, né, no perfil oficial da Sadia. Então, quando ele entende isso, tá, mas cadê? E aí a pessoa vai lá, caraca, é mesmo, isso aconteceu mesmo, é ele mesmo, entendeu? Porque é muito grande, é uma empresa nacional, no caso, até mesmo de fora, né, é uma marca muito conhecida. Sim. Então, quando chegou a esse ponto de eu receber um e-mail, tanto é que a pessoa aí que eu chamei para fazer a edição dos vídeos e a captura e tudo, cadê ele acreditar? Não, cara, mas assim, quanto é o teu serviço? É tanto, ele. Beleza, dá para pagar, eu colocar aqui dentro do orçamento. Aí fechou, aí deu tudo certo, aí lá vai ele. Ei, William, macho, isso aí é calote. Isso aí não vai dar certo não, cara. Tu acha mesmo, William? Tu acha mesmo que é sadia mandando um negócio desse aqui. Não, cara, isso aí é e-mail padrão. Isso aí é e-mail padrão aí que a galera coloca aí, às vezes é um golpe, tá? Aí tu vai entrar em contato pelo WhatsApp, aí vai começar... Eu, não, cara, já tá fechado, já deu tudo certo, eu passei as informações, assim, foi tudo certinho, a questão do contrato tá aqui, tal, daqui. Porque um fato interessante que muita gente não imagina, o pessoal deve pensar, empresa muito grande, muita grana, o pagamento é adiantado. Não, isso aí é com 90 dias. Pagamento é 60 a 90 dias. Então é padrão deles. É padrão de empresa grande. Então podia correr esse risco de ser um trote mesmo. Exatamente. Só o que rolou? Contrato. Sim. Então, se rolou o contrato, um nome lá enorme, eu nem sabia que existiam aqueles nomes ali, complicado e tal. Mesmo padrão mesmo. Sim. E a galera, William, já deu certo assinar o contrato?
Já funcionou? Qual a dúvida? Tá tudo certinho, o número de story, o número de reels, tudo bem direitinho. Sim. A questão dos minutos, tudo certinho. E aí eles tiveram exatamente esse contato, né? E aí chegou a um ponto de, cara, é o seguinte, é verdade isso aqui, não é calote não. Faz o seguinte, bora. Porque aí eu vou arcar logo com tudo. Se acontecer de não ser verdade, eu pago pelo menos uma parte desse valor aí que você solicitou para mim. Sim. Do teu trabalho e do teu serviço. Então eu tiro do meu bolso se for mentira. Agora, se for verdade, eu te pago o valor cheio. Não, beleza, show de bola. E assim foi feito. E aí aqui na região, né, só o Filmes and Séries, né, por si só, acontece muito como você comentou no começo. No sentido de as pessoas seguem o perfil, mas não sabem de quem é. Não sabem de onde é, né? Não é nem tanto saber de quem é saber de onde é. Tanto é que tá lá Ceará e as pessoas às vezes não fazem ideia, né? É de Tianguá, entendeu? E assim como acontece aqui em Tianguá, né? Tem uma galera muito boa, tem youtuber de mais de 1 milhão de inscritos, 2 ou 3 perfis mais ou menos com esse número. Tem perfil, no caso do Sad Nation Brasil, acho que é Sad Nation Brasil, salvo não me engano, que é de um rapaz daqui também, que tem mais de 200 mil seguidores, né? No caso no Instagram. Então tem uma galera boa, que eu vejo a galera seguindo esses perfis, mas que não faz ideia. Um exemplo mesmo, no caso, é um youtuber daqui. Ninguém, assim, pouquíssimas pessoas sabem quem é ele, aqui. Tipo, ele anda na rua de boas e tal. Aí quando você vai ver os vídeos dele lá, que às vezes vai em São Paulo, vai em outro país e tal, ali na fronteira, a galera parando pra tirar foto com ele. Sim. E aí quando ele anda aqui, a galera nem imagina quem é a pessoa. E isso é muito, muito interessante de uma certa forma, né? Eu acho que isso é natural, acho que isso é normal, digamos assim, né? Seja no Instagram, seja no YouTube, é normal que as pessoas da região em si, elas não... Porque é o normal delas ver aquela pessoa. Eu tenho o youtuber de 1 milhão, show de bola. Mas ele é o meu vizinho. Exato, mas é o meu vizinho. Sim. Ele aqui, ele tá com o Instagram de 200 mil seguidores no bolso o tempo todo. Tá, mas eu conheço ele, eu mando mensagem pra ele, ele me responde no WhatsApp, tá tudo certo, entendeu? Então, o Instagram em si, o Filmes and Séries por si só, ele já tem esse poder, né? E aí, com essas outras experiências que eu obtive ao longo dessa jornada por conta de filmes e séries, ele abrange muito mais coisa, passa muito mais autoridade, né? Fez parte da campanha, é parceiro de tal perfil, tem um contato da galera. Tipo, tem um grupo no WhatsApp de uma galera de perfil voltada a filmes e séries, que lá tem gente de 400 mil, de 500, de 600, tem um contato de 1 milhão de inscritos. Então, assim, acontece esses vínculos, né? Esses posts colaborativos. As pessoas, elas tendem a ajudar lá. E muitos perfis dessa galera desse grupo, são perfis mais atuais que os meus. Que o meu, no caso. Aí, em 2016, não existia isso. Pouquíssimos perfis existiam voltados a filmes e séries, né? E um dos porquês de ter crescido tão rápido. Hoje, tipo assim, se você quiser seguir 50, 100 perfis voltados a filmes e séries de informativo, notícia, meme, essas coisas, você segue. Há um tempo não, você só seguia ali uns 2, 3 e já era. Até porque não existia outros, entendeu? Isso em 2016. E agora com 6, 7 anos aí de jornada, tá com 220. Massa, cara. Cara, e aí falando um pouquinho da tua parte pessoal, não vou perguntar de namoro nem nada não, tá? Sim, sim. Tranquilo. Cara, eu vi que tu foi escoteiro. Sim. Conta aí um pouquinho pra gente pra gente terminar mais leve assim esse bate-papo. Então, eu fui escoteiro, no caso, eu fiz a promessa. Eu acho que é uma coisa que não te perguntam muito não, né, quando tu vai Não, a galera nem imagina na realidade, né? Vamos lá, eu fiz a promessa escoteiro, né, pra ser escoteiro e tal, então eu acredito muito nessa ideia de que você é escoteiro pro resto da vida, né? Você consegue exercer o escotismo em muita coisa. Tanto é que dentro do movimento escoteiro tem algumas leis, né? Tem alguns pontos assim que se você segue, você é um bom escoteiro. Se você não segue, infelizmente, você não é um bom escoteiro. E isso em 2015, mais ou menos 2015, né? Eu fui conhecer o movimento escoteiro, que por sinal foi bem interessante, porque assim, é um outro mundo, sabe? É um outro mundo. Tipo, William, eu vejo que a galera se cumprimenta.
certo? Só que a galera não se cumprimenta assim. A galera se cumprimenta assim. Só que, mão esquerda, aqui ó, essa aqui. Pronto. Entendeu? Sim. Essa parte aqui, ela vai entrelaçar o seu outro dedo, caso midinho, né? E isso aqui justamente dá como se fosse essa ideia de junção, que no caso, quando você vai fazer esse aqui é um símbolo, né, digamos assim, onde você tem como, no caso, Deus, a pátria e o próximo. Então, quando você vai fazer um juramento ali, se posicionar na frente das pessoas, até mesmo se, digamos assim, no sentido de cumprimentar a pessoa, Sim. você faz isso aqui. Que massa. Onde o maior protege o menor, e se eu for pegar aqui na sua mão, isso aqui é como se estivesse fechando. A minha mão é como se estivesse fechando isso aqui na sua. Que massa. Entendeu? E dentro do movimento escoteiro é exatamente isso. É o maior protege o menor, independente da situação. Tem um chefe, tem o sênior, tem o escoteiro, tem o lobinho. No caso, o escoteiro vai proteger o lobinho, o sênior vai proteger o escoteiro, o pioneiro vai proteger o sênior, né? E assim sucessivamente. Então, assim, no movimento escoteiro em si, ele diz muito respeito em relação a isso, que é a questão do caráter, né? Sim. Porque, William, o que faz exatamente o movimento escoteiro? Ele forma o caráter de uma pessoa. Tanto é que lá você respeita, independente de como a outra pessoa seja, independente de questão financeira, qualquer coisa, qualquer ponto, né? Uhum. Lá as pessoas te respeitam, independente do que você é. Tanto é que tem chefes escoteiros que tá lá, sei lá, há 40 anos, há 30 anos. E isso dentro do grupo daqui, né? Que de uma certa forma, o grupo daqui, ele não tem tanto tempo assim, mas já exerce um papel de alcançar todos os anos mais de 100 pessoas, onde a maioria são jovens. Onde a maioria, o movimento escoteiro é desde 6 anos de idade até seus 21 anos de idade, que no caso é o pioneiro. Sim. Depois dos 21 anos, né, posterior a isso, você faz o curso e tal, para se tornar chefe. E duas dessas atividades que mais me marcaram ao longo desse período, uns 3, 4 anos de movimento, foi a questão de eu ter feito 2 viagens, digamos assim. Uma delas é subir a serra andando, né? Que é por dentro, com uma base de trilha, não exatamente pelo asfalto, né? Digamos assim. E aí uma delas A nossa serra aqui. a nossa serra da Ibiapaba. Subindo por dentro, onde entra ali pelo Arapá, umas 5, 6 horas da tarde, mais ou menos, no caso pela tarde. E aí caminha até umas 9 horas da noite em uma casazinha, como se estivesse abandonada. A gente faz o fogo ao redor da casa, faz a janta, tudo bem direitinho. E aí a gente começa a dormir, ali umas 11 horas, meia-noite. A gente começa a dormir mais ou menos essa margem de horário. Às 3, 4 horas da manhã a gente acorda e termina o percurso saindo ali perto do Bosco, né? E aí a gente vem andando até o centro, digamos assim. O outro ponto foi eu ter ido 2 vezes para travessia, que no caso é de Camusim para Jericoacoara andando, que somam-se 56 quilômetros. Isso tudo na beira da praia. Então, assim, principalmente no início do percurso. William, se acontecer alguma coisa de passar mal, aí é você e seus companheiros, porque não tem acesso. Ali, geralmente, as pessoas não estão por ali. Sim. E aí um fator interessante é que a gente começa a caminhar 2 horas da manhã. E aí a gente caminha até umas 6, pausa durante meia hora no meio do nada. Aí a gente faz o nosso café da manhã no meio do nada, compartilha ali e tal com as pessoas que estão participando da travessia. Isso tudo sem apoio. Não tem um carro de apoio, não tem uma moto de apoio, não tem nada, tá? E aí a gente faz o café da manhã, toma o café da manhã, às 7 horas mais ou menos a gente volta a caminhar, a gente caminha até meio-dia aproximadamente, né? Aí a gente chega em uma base, meio-dia, 1 hora, a gente chega em uma base lá que é só a barracazinha, perto da praia, faz o almoço, faz o lanche se tiver, e pela janta a gente janta mais cedo, pra gente dormir mais cedo, para quando for umas 4 horas da manhã a gente acordar e dar continuidade ao percurso até chegar em Jericoacoara. Isso em quantos dias? Isso a gente começa de quinta para sexta de madrugada, 1 hora, 2 horas da manhã. E aí, quando é 8 horas da manhã
do sábado a gente está lá. Então a gente caminha até às 6 da manhã da sexta, caminha das 7 às 12 ou 1 hora da tarde mais ou menos da mesma sexta. A gente dorme pela tarde, descansa pela tarde, come alguma coisa, pela noite também. E quando é pela madrugada, lá para as 3 horas, 4 horas da manhã, a gente acorda para dar continuidade e chega em Jericoacoara em umas 7, 8 horas da manhã. Entendi. A galera que está assistindo a gente pode até não entender. Poxa, estavam falando de um assunto. Sim. E aí meteram o escotismo no meio. Mas tem tudo a ver porque são histórias em que você... É um movimento em que você aprende muito sobre o trabalho em equipe, sobre a proteção do outro e sobre se superar. Exatamente. Né? Porque dentro de uma empresa é exatamente isso, né? Você vai precisar exercer a comunicação, você vai precisar exercer a questão da liderança, você vai precisar exercer a questão da empatia, você vai precisar exercer uma questão de controle emocional, tanto a questão lá no profissional, quando você presta um serviço em alguma empresa ou desenvolve algum tipo de negócio, quanto a questão em um movimento escoteiro desse, né? Então, assim, em um acampamento, você tem que ter todo esse cuidado, né? É dividido em tropas, dividido em patrulhas, e aí cada tropa, no caso, é isso, a tropa escoteira, tropa do lobinho, tropa sênior, tropa pioneira. Aí cada um desses pontos tem as suas patrulhas. Então, quem é escoteiro de 10 anos ali a 15 anos de idade, mais ou menos, nessa faixa de idade, é dividido em patrulhas. Então, patrulhas ali de 3, 4, 5 pessoas. Então, imagina só, a tropa escoteira ser formada de 20 pessoas, onde serão aproximadamente 4 tropas, no caso 4 patrulhas de 5 pessoas. Sim. Onde cada patrulha dessa em um acampamento se vira. Então, imagina só, se eu faço parte de uma patrulha, de mais 4 pessoas, eu e mais 4 pessoas, eu posso ser o monitor. O monitor dessa patrulha é o responsável pela patrulha. Então, assim, vai ser responsável por fazer reunião antes do acampamento, por determinar a questão da comida, da alimentação, junto com os outros patrulheiros, antes do acampamento. Para quando estiver rolando o acampamento, uma pessoa sentir alguma dor, ele se prontificar, querer ajudar a tomar a dor daquela pessoa. E isso todo mundo junto. Né? Independente de ser monitor ou não da patrulha, mas as pessoas tendem a se colocar, a praticar isso lá dentro. Em alguns tipos de atividade, digamos assim, é mais restrito, digamos assim, no sentido de os chefes às vezes são rígidos, às vezes são durões ou alguma coisa do tipo. Não, na realidade ele instrui para então você colocar em prática, né? Então, assim, em um acampamento para fazer fogo, não estou conseguindo fazer fogo. Meu amigo, bora tentar. A sua patrulha das 5 pessoas não está dando certo, vá atrás de outra patrulha ali, que é parceiro seu e tal, para conseguir. Não deu certo, vá atrás de outros escoteiros de outras tropas, né? Que é a galera mais velha, a galera mais nova. E aí depois é que, de uma certa forma, você pode chegar no chefe e tal. Você podia entrar em contato diretamente com o chefe. Eu não consegui fazer o fogo, tem como me ajudar aqui? Pode sim, mas quanto menos você conseguir depender da pessoa, melhor. Seja ela dentro de uma empresa, né, que isso a gente pode levar para a empresa também, porque, deu um problema aqui, não deu para resolver? Não, vou esperar tal pessoa, esperar o responsável, esperar o dono. Pô, não espera não, cara. Entra em contato com tal pessoa, tenta resolver sem precisar do dono em si, né, do responsável em si, do cabeça em si. Então, o movimento escoteiro, ele ensina tanto a questão pessoal quanto a questão profissional. Se a gente for parar para analisar, muita gente tem dúvida, o que é um movimento escoteiro, para que serve, qual que é a graça do movimento escoteiro, né? E aí o movimento escoteiro ele serve exatamente para isso, desenvolvimento de caráter, desenvolver a questão da empatia, se divertir, conhecer novas pessoas, no caso, se colocar no lugar de muita gente. E quando tem essas coisas assim de acampamento, todo acampamento pode ser no mesmo lugar com as mesmas pessoas, mas todo acampamento é diferente. Não tem para onde correr. Dentro da questão profissional também é diferente. William, então você presta serviço desse tipo de situação, então para todos os clientes vai ser igual. Não, cada um tem um estágio diferente. Cada um está 1 ano no mercado, o outro está 12, o outro está 15, o outro está 20. Sim. Então, se você vai fazer um curso desse, você fez a segunda turma agora semana passada, então foi igual ao primeiro? Não, são pessoas totalmente diferentes. Né? Dentro de um coffee break, são conversas totalmente diferentes. Dentro de uma troca de informação, são dúvidas totalmente diferentes. Né? A questão do treinamento, da mesma forma. Eu posso treinar 100 pessoas agora, posso treinar 100 pessoas amanhã. Ou 10 pessoas hoje, 10 pessoas amanhã.
mas vão ser totalmente diferentes. O assunto pode ser o mesmo. O assunto que eu vou colocar lá no slide, explicando, tirando e tal, as dúvidas e tudo, show de bola. Mas a sensação, a questão do temperamento, a questão das dúvidas das pessoas, a questão da experiência das pessoas, como eu havia comentado, você pode ter a mesma idade que a pessoa, você pode morar no mesmo canto e tal, mas a experiência é diferente. Os gostos são diferentes. As dificuldades foram diferentes, né, para chegar até aquele ponto ali. Então é isso. Cara, muito, muito massa. Eu queria te agradecer por ter aceito, te cumprimentar, não da forma do escotismo, mas te agradecer por ter aceito nosso convite para esse bate-papo. Para quem quer te achar, fala aí pra gente as tuas redes sociais. Vamos lá, para quem quer me achar, pessoal, é vocês colocarem lá, arroba, no caso, William Sete Santos. O arroba não precisa colocar, né, se for dentro do Instagram. Então você pode colocar William com M de Maria, no caso, tem muita gente que coloca com N, Sete Santos, 7 no caso, numeral. Ou então vocês vão lá e procuram filmes and séries, que provavelmente vocês já estejam seguindo, né? E vocês não saibam, digamos assim. Vamos descobrir que nem eu. Podem descobrir que vocês já seguem o perfil, vocês vão lá na bio lá, tem o meu arroba marcado lá, tudo bem direitinho. Então assim, qualquer tipo de dúvida, qualquer coisa que eu possa ajudar, principalmente voltada à galera da administração aí, que tá nessa trajetória. Assim como já aconteceu, até mesmo um fato, né? Aconteceu, eu estava conversando com um amigo meu, um colega meu, e eu fui e perguntei, né, e você não está cursando mais lá a administração e tal? Pois eu estava cursando administração, mas assim, estava conversando com as pessoas, aí eles meio que me desanimaram em relação à administração. Cara, eu não acredito não. Mas eu vou ver aí se eu volto ou não. Aí eu fui, né, instruí ele, falei sobre isso, no final das contas, aquilo lá que eu havia comentado, né. Vai ter muita gente que vai falar sobre, poxa, tá cursando administração, cara, né? Não tinha outro curso melhor, não tinha... Pessoal, se for exatamente o que você curte fazer, se for realmente, poxa, eu quero ajudar pessoas, eu quero desenvolver o negócio, eu quero me especializar em determinada área, só porque eu não tenho tanta certeza agora, a administração, ela te dá esse poder. Porque quando você termina o curso em si, né, a administração em si, você tem a parte contábil, você tem a parte, no caso, financeira, você tem o marketing, você tem o RH, você tem a parte mais do direito ali, né? Então, assim, direito administrativo e tal. Então, assim, você tem um leque de oportunidades, né? E aí cabe a você se especializar em determinada área. Não falo nem exatamente com uma pós, mas o gosto de identificação. Caraca, eu curti muito essa ideia aqui. Eu vou fazer um curso externo, vou buscar tal informação, vou desenvolver consultoria aqui para o pequeno negócio que está sendo estruturado agora, e aí eu vou entender as dores dele, porque daqui 3 meses, 6 meses, como uma empresa maiorzinha estiver precisando, eu já vou ter uma certa forma de experiência, né? Um fator que acontece de uma forma negativa, muito, infelizmente, é que as pessoas esperam muito. Que as pessoas, eu me formei e não tem oportunidade. Eu me formei e eu não vi graça nenhuma. Independente se for administração ou se for qualquer área, né? Mas como eu havia comentado, quem faz o profissional, quem faz o bom profissional é você. Se você se colocar, no caso, se der valor, se você se prontificar a aprender mais, se você sair daqui de Tianguá e ir para Fortaleza a cada 2, a cada 3, a cada 5 meses e ir atrás de conhecimento para a tua área e expor isso de uma certa forma, as pessoas passam a te olhar de outra forma. Tipo, com outros olhos. Caramba, ele saiu daqui para passar o dia lá em Fortaleza para aprender sobre uma coisa que as pessoas acreditam que você já sabe de tudo. Como na semana, 3, 4 semanas atrás, eu saí daqui 2 dias antes do curso, comprei a ideia do curso, fui lá e separei já a questão da estadia e tudo bem direitinho. Na sexta-feira pela tarde eu cheguei em Fortaleza, onde o curso iria ocorrer no sábado de 9 horas da manhã às 19. E o ônibus, o último, no caso, o primeiro ônibus depois das 19 horas que eu consegui para vir de lá para cá, foi às 10h30 da manhã. Cheguei aqui 4h30 da manhã. E era um curso voltado à rede social, voltado a Instagram. É o que todo mundo entende que tu já sabe, exatamente. É o que muita gente, ele já mexe com isso aqui. Me indica aí uma pessoa que trabalha com Instagram, trabalha com marketing aqui na cidade, né? Algumas pessoas tendem a me indicar, show de bola. Então, vamos lá, por que eu vendo um curso, no caso um treinamento ou uma consultoria, e eu quero que as pessoas comprem essa ideia,
se eu não faço isso? Uhum. Se eu não estou comprando um curso para eu fazer? Sim. Se eu não estou indo, se eu não vou atrás de uma consultoria para alguém que possa agregar valor para a minha prestação de serviço? Sim. Né? Então vai muito da identificação. Como eu falei, quando você identifica que você precisa fazer aquilo dali, né, independente das circunstâncias, você realmente vai fazer aquilo dali, você consegue se sobressair dentro do mercado. Assim como uma empresa, né? Se você tem uma loja de motos que todas as lojas de motos são todas iguais, você faz ações diferentes, você sobressai. É uma consequência você vender mais. Seja loja de motos, seja de carro, seja de utensílios domésticos, seja lá qual for o negócio. Se você se prontifica a fazer o que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer, você tende a se sobressair, tá? Então, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Soulcast da FIED, Uninta. E mais uma vez, obrigado por tudo pela oportunidade que vocês me deram para estar aqui expondo um pouco do meu negócio. Uhum. Eu espero muito ter sido útil de alguma forma para as pessoas que estejam assistindo, né? Apesar da pouca idade, de uma certa forma, 23 anos de idade, eu espero que eu tenha agregado valor de uma certa forma, pelo menos um pouquinho para cada uma das pessoas que acompanharam a gente até aqui. Cara, e assim, não é só o Bob's e essas franquias que te dão presente, não. A gente preparou algo simbólico para ti. Que show de bola. Nosso primeiro convidado recebe um presente nosso. Show de bola. Posso abrir? Pode abrir. Show. Aí sim, hein? Levar para casa a nossa caneca do Soulcast. Vocês vão ver aí altas fotos aí eu produzindo lá na mesa, lá do meu quarto e tomando aí um chá, tomando um café. Cara, e é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro episódio do Soulcast. Sou feliz, sou FIED, sou Uninta. Você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais, o nosso Instagram, @faculdade.fied. Se inscreva no nosso canal e continue nos acompanhando. Espere aí os nossos próximos episódios. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui e até mais.